Muito bom dia para você que está agora aqui com a gente no Redação Final, na programação ao vivo da TV Alemes. Nossas manhãs ao vivo por aqui nesta quinta-feira, 12 de setembro de 2024, sessão plenária de número 80 e também edição de número 80 aqui do Redação Final. Bom, a gente começa o Redação Final de hoje falando sobre um convite feito pelo presidente Gerson Claro, na verdade, relembrando a abertura do segundo lote de inscrições para a Corrida dos Poderes. Várias cidades do interior, inclusive, já estão tendo treinos livres, treinos abertos à população, e o presidente Gerson Claro, então, falou sobre a reabertura, um segundo lote de inscrições. O segundo lote das inscrições da Corrida dos Poderes. O deputado Caravina já se inscreveu para servidores públicos dia 16 de setembro de 2024 e abre também mais para público geral e para kids, que deve ser criança, né? Então, nós temos servidores públicos, público geral e crianças no dia 16 de setembro, portanto, segunda-feira, na categoria necessário CPF da criança e o nome do responsável. A Corrida dos Poderes no site corridadospoderes.ms.gov.br. A corrida acontecerá no sábado, 26 de outubro de 2024, com largada às 17 horas, aqui no estacionamento da Assembleia Legislativa, no Parque dos Poderes. Nós teremos 3 quilômetros, 5 quilômetros e 10 quilômetros e a corrida Kids. Lembramos, e aí por orientação da equipe profissional, que a meteorologia indica calor extremo, aliado à umidade do ar muito baixa, variação entre 8% e 20%. Então, necessário que todos se hidratem muito bem, nobre deputado Paulo Corrêa. É a Corrida dos Poderes, que eu espero todos aqui, o pessoal que já está fazendo os treinão, estão preparando. Pois é, né? O pessoal se preparando, as inscrições no primeiro lote foram bem movimentadas, né? Muita gente ainda não conseguiu, então aí a abertura do segundo lote no dia 16 de setembro. 10 horas e 55 minutos. Vamos então falar da ordem do dia, os projetos que foram aprovados pelos deputados estaduais nesta quinta-feira, 12 de setembro. A gente vem aqui para a nossa tela com essas informações. E a gente começa falando do projeto aprovado em redação final, projeto de lei de número 124 de 2022. O autor é o deputado Antônio Vaz. Esse projeto, ele veda, a gente falou sobre ele já essa semana, ele passou em segunda discussão na terça-feira. Ele veda conduta discriminatória ou qualquer outro tipo de distinção no atendimento, no comércio, a pessoas com transtorno do espectro autista, qualquer outro tipo de deficiência intelectual ou sensorial. Esse projeto ele conta, inclusive, com a autoria do ex-deputado Evander Vendramini, que esteve presente na última legislatura aqui na Casa de Leis. Esse projeto de lei, né, de maneira geral, a gente já espera que esse atendimento ele não seja diferente em razão da pessoa ter com TEA, mas a lei então vem assegurar esse tratamento isonômico aqui em Mato Grosso do Sul, nesse atendimento no comércio aqui do nosso estado. Matéria aprovada, então, em sua redação final, vai para a sanção do Poder Executivo. Vamos para o segundo item da pauta de hoje. Também em redação final, projeto de lei de número 287, apresentado no ano passado pelo deputado Roberto Achioca, e que trata da obrigatoriedade das empresas de telefonia, empresas de internet, telecomunicações em geral, no caso de cancelamento do serviço pelo cliente, na hora que a empresa for lá retirar o equipamento dela, um modem, o aparelho de TV, o decodificador, né? Que ela também faça a retirada dos cabos instalados na residência desse cliente. Até porque esses cabos, muitas vezes, eles atrapalham a contratação de um outro serviço, porque às vezes aquele conduíte já está lotado de fios, aquele fio ali precisa ser retirado por um outro fornecedor, por uma outra empresa, sendo que quem colocou ele lá foi a empresa anterior. Então, traz essa obrigatoriedade para que a empresa faça a retirada dos fios da residência desse cliente que fez esse cancelamento, e as empresas estariam, então, sujeitas a infrações previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, caso essa retirada não seja feita. Matéria aprovada em redação final também vai para a sanção do governo do estado. Vamos para o próximo item.
Projeto de lei de número 174, encaminhado pelo Poder Judiciário, matéria discutida, votada e aprovada em discussão única e que dá nome ao prédio do Fórum lá no município de Itaporã. O nome é preservado ao longo da tramitação, mas agora, com a aprovação dessa matéria, é divulgado no Diário Oficial do Poder Legislativo. Quarto item da sessão de hoje, matéria também aprovada pelos deputados estaduais, projeto de lei 179, encaminhado pelo Poder Executivo, matéria discutida, votada e aprovada em primeira discussão. Falamos sobre ela ontem aqui no Redação Final, até porque ela foi analisada ontem pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e que trata do plano de amortização do déficit da Previdência Estadual. A reforma da Previdência Nacional, que foi aprovada e promulgada no fim de 2019, ela prevê que caso as previdências, regimes próprios das unidades da federação estejam deficitários, ou até mesmo dos municípios, que esses entes eles atuem no sentido de fazer o equilíbrio das contas, né? Que essas previdências elas sigam saudáveis financeiramente. Uma das razões, inclusive o deputado Caravi, né, que foi o relator dessa matéria na CCJR, alegou com relação ao encaminhamento desse projeto de lei para a Assembleia Legislativa, é que essa reforma da Previdência também prevê, a legislação federal também prevê, que caso com as previdências não saudáveis, os estados eles não conseguem emitir junto ao governo federal um certificado de regularização da sua previdência. E sem esse certificado, muitas vezes, os estados não conseguem firmar convênios com a União, não conseguem obter financiamentos, investimentos, ou seja, pode gerar um problema bem maior para os estados. Então, o governo do estado já faz a propositura, então, desse plano de amortização, que será custeado integralmente pelo Poder Executivo. Mas também traz, eu vou voltar aqui para a tela anterior ainda, porque traz ainda a revisão da contribuição patronal, mas aí sim entre todos os poderes, de 25% para 28%, um acréscimo de 3% na contribuição patronal e não sobre aquela que os servidores efetivos e que são segurados pelo MSPrev fazem um pagamento de 14% todo mês. É a contribuição patronal que vai ser reajustada de 25% para 28%. Agora sim, uma próxima tela, eu falei sobre esse plano de amortização no longo prazo, que vai ser custeado integralmente pelo Poder Executivo. A lei ela traz, então, um calendário de 30 anos desse repasse mensal para ajudar aí na saúde financeira do MSPrev. A gente começa, então, a previsão para 2025, ao todo, em parcelas mensais, mas quando a gente juntar as 12, um repasse de cerca de 168 milhões de reais para o MSPrev em 2025, em 2026, 261 milhões, em 2027, 402 milhões e entre 2028 e 2065, todo ano, cerca de 629 milhões de reais, esse valor anual, né, parcelado em 12 vezes cada mês um pouco desse repasse. Então esse é o projeto de lei 179, aprovado em primeira discussão pelos deputados, vai agora para análise das comissões de mérito da Casa de Leis. A gente segue aqui com a nossa ordem, as matérias, aliás, as indicações, as outras proposições que são sempre votadas ao final da ordem do dia. 29 indicações, 11 moções de congratulação e 3 moções de pesar também, um balancinho aí das atividades de hoje aqui na Assembleia Legislativa. 11 horas em ponto, em Mato Grosso do Sul, a gente fala agora sobre uma fala do deputado Zeca do PT durante a sessão de hoje, em que ele agradeceu o governador Eduardo Riedel pelo atendimento imediato da Agraer a assentados em situação de vulnerabilidade aqui em Mato Grosso do Sul. Segunda-feira, inclusive o deputado Paulo Correia esteve com o prefeito que imediatamente, de Itaquiraí, imediatamente atendeu o nosso convite. Estivemos reunidos com o governador e com uma representação dos assentados de Itaquiraí. Segunda ou terça-feira, né, Paulo? Acho que foi terça. E assim, eu quero registrar aqui com gratidão o imediato atendimento, o cuidado, a atenção que o governador Riedel dispensou o tema da insegurança alimentar e do drama que vive os assentados de Itaquiraí.
imediatamente botou recurso e gente à disposição, Paulo. Está viajando para lá agora uma equipe do Agraério e da Secretaria Especial, fazer o levantamento de todas as famílias para serem atendidas. Imediatamente o governo entrou em contato com o governo Lula, com o governo federal, está disponibilizando 800 cestas de alimento para emergencialmente acudir os assentados de Itaquiraí, que não tem comida para o gado, nem comida para a gente, senhor presidente. Dramática a situação. O governo do estado botou a equipe, o secretário de Meio Ambiente, o secretário Jaime Verruc, em contato com as usinas de Itaquiraí e de Naviraí, estão disponibilizando mais de 500 toneladas de bagaço de cana para alimentar emergencialmente o gado. Ou seja, me sensibiliza a atenção e a solidariedade do governador e do governo Riedel como um todo. Portanto, eu gostaria aqui de manifestar, em nome da bancada do PT, em meu particular, em nome dos assentados, com certeza, o carinho, o apreço, a confiança e a sensibilidade que o governo Riedel apresenta. Pois é, partindo disso, né, dessa situação dos assentados também impactados por esse período de estiagem severa e também pelas queimadas, né, que a gente tem infelizmente visto em todo o país, o deputado Zeca do PT disse que deve pedir ao governo federal um plano emergencial justamente também para fazer assistência aos assentados. Um requerimento desta casa, encaminhado ao governo Lula, pedindo, minha querida Gleice, que seja feito um programa de atendimento emergencial aos agricultores da agricultura familiar do Mato Grosso do Sul. É dramática a situação. O pessoal da agricultura familiar, os indígenas, quilombolas, porque está pegando fogo em tudo, absolutamente tudo. Esse povo não tem dinheiro, porque o grande ainda se salva. Dá um jeito, mas esses pequenos não têm absolutamente nada. Tem que se pensar em renegociar a dívida daqueles que eventualmente têm com o Pronaf, temos que pensar num programa de segurança alimentar, de distribuição de cestas via Conab, de achar um mecanismo de ter recurso para emergencialmente atender com comida para o gado, porque está morrendo, para a gente socorrer efetivamente esse povo que mais precisa. Pois é, e logo ao final da sessão, mas bem no final mesmo, um pouco antes da gente começar aqui com a redação final, o deputado Zeca do PT voltou a falar sobre esse assunto, disse que deve apresentar então esse requerimento para que ele seja feito em nome da casa e encaminhado ao governo federal. 11h04 em Mato Grosso do Sul, a gente segue ao vivo para falar sobre a situação do Pantanal, né? A gente acaba que não consegue fugir muito do assunto, né? Esse período de estiagem intensa, o Pantanal também com vários focos de incêndio. Quem trouxe esse assunto para o plenário foi o deputado Paulo Duarte, que demonstrou muita preocupação com relação à quantidade de focos de incêndio lá no bioma e também sobre uma possível extinção do Pantanal no longo prazo. Porque as pessoas não têm noção. Já se criou em emergências, bolsa estiagem, bolsa não sei do que. Precisa. Assim, Zeca, você esteve lá semana passada em Corumbá, eu estou indo hoje para lá. É absurdo. Você não tem ideia do que é quem está no campo, quem está na cidade. Então, assim, tem que parar de conversa, tem que tomar ação emergencial para socorrer as pessoas, até porque a situação do ponto de vista climático é grave. Teve um cientista hoje dizendo que o Pantanal vai acabar o bioma em 46 anos. Se ele está certo, eu não sei. Acontece que a realidade é uma tragédia. E governador Zeca, eu acho que o melhor interlocutor dessa casa, eu acho que é o senhor com o presidente Lula, porque assim, eu não estou vendo uma ação concreta, contundente, de acordo com o tamanho da tragédia que o Estado, mas que particularmente Corumbá, Ladário e Pantanal estão passando. Então peço a Vossa Excelência que nos ajude nisso, nessa interlocução com o governo federal. Pois é, e o presidente Gerson Claro também, durante a fala aí do deputado Paulo Duarte, comentou sobre as ações de enfrentamento em andamento lá no Pantanal. Importante a gente registrar, né, somente mês passado, mês atrasado, tivemos a visita do governo federal 3 vezes em Corumbá,
O governador conseguiu, por interlocução de ministra Marina, ministra Simone, José Múcio, ministro da Defesa, a FAB, tem um avião, eu até perguntei o nome para o deputado Paulo Corrêa, um KC-360, que é usado para transportar aí tanques, tal, que está em Corumbá. A movimentação desse avião nunca aconteceu para qualquer ação fora daqui da Força Aérea, está em Corumbá à disposição para esse trabalho. Então, a gente entende os esforços. Agora, a situação que a gente está vivendo de seca, drástica e de queimada é um desastre, e eu compreendo a angústia, né, de todos. O fogo não está mais em Corumbá, que é a região de Miranda, região de Sidrolândia, Quebra-Coco. Então assim, é preocupante, e nós temos que, além da ação emergencial atual, preocupar com o futuro, porque não tem mais o que a gente ficar falando, é trabalho. A gente fala agora sobre uma indicação apresentada pelo deputado Pedro Kemp. Ele denunciou uma possível contratação irregular de professores temporários pelo governo do estado. De acordo com o deputado, esses professores temporários estariam ocupando as chamadas vagas puras, o que não seria legal. Eu estou fazendo esse requerimento de informações, senhor presidente, porque recebi de alguns professores das escolas estaduais que eles estão sendo convocados para vagas puras, e nessas vagas puras consta que professores readaptados estão lotados ali. E isso é uma irregularidade, né? E, na verdade, quando um professor ele é readaptado, aquela vaga tem que estar à disposição para a chamada de concursados. Outros professores efetivos que devem assumir nessas vagas, consideradas vagas puras. E a Secretaria de Educação está convocando professores, né, professores temporários para essas vagas. Com isso, essas vagas não aparecem para a chamada de novos concursados. Então, nós temos professor lá aguardando, fez o concurso, passou, está aguardando, mas não aparece a vaga e ele nunca é chamado. Então, essa é uma questão que nós precisamos de uma posição da Secretaria de Educação para que nos esclareça por que esta lotação não está sendo disponibilizada para novos concursados. A gente já vê aqui em Mato Grosso do Sul projetos e construção de rodovias estaduais com passagens, né, destinadas à fauna de cada uma das regiões. Pois bem, o deputado Lídio Lopes apresentou na sessão de hoje projeto de lei que garante na nossa legislação que futuros projetos considerem a construção dessas passagens em futuros projetos de rodovias estaduais. Nós vivemos no estado pecuário, no estado pantaneiro, aonde, deputado Pedro Kemp, nós vemos inúmeros, centenas e milhares de animais silvestres sendo atropelados. Nós vemos vítimas fatais perdendo sua vida, e o que me traz à memória curto espaço de tempo, entre Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante, uma van do município de Nova Andradina que atropelou uma anta e acabou pegando fogo e ali ceifando 13 vidas por esse acidente. Nós temos que ter travessia. Se você vai no estado de São Paulo, se você circula nas rodovias do estado do Paraná e do estado de São Paulo, todas elas são com passagem, deputado Zeca, por baixo das rodovias, tem passagem para os animais e também para os bovinos e equinos. É uma oportunidade que a gente tem, muito embora aqui no Mato Grosso do Sul a gente já não encontre tantas boiadas, né, como era tocado de tropa antigamente, se necessário fosse, teria que ter toda essa circulação. Então, tendo em vista que o governador esteve nesta casa para discutir questão de concessões de rodovia, entendo ser a oportunidade, principalmente na 040, que é uma rodovia estadual e que tem um grande volume de antas e que a gente
trafega naquela rodovia e vê muitos animais mortos justamente por não ter local de passagem, são obrigados a passar por cima da pista e acabam então sendo atropelados e assim também às vezes ceifando vidas. É o que tínhamos, senhor presidente, e eu aguardo a tramitação nesta casa desse projeto. Bom, e além desse projeto, um outro começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa, dessa vez apresentado pela deputada Mara Caseiro, e que quer levar as ações do Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio também para as escolas da rede estadual de ensino. Que institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, o programa Campanha Setembro Amarelo Vai à Escola, a ser realizado no mês de setembro. Artigo 1º. A campanha Setembro Amarelo Vai à Escola tem como objetivo sensibilizar e incentivar a realização de atividades educacionais sobre a prevenção à mutilação, à automutilação e ao suicídio. Artigo 2º. A campanha mencionada no caput prevê a realização no âmbito escolar do Estado de Mato Grosso do Sul, de ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários visando a divulgação do Setembro Amarelo, estendendo-se às atividades durante todo o mês. E aqui, senhor presidente, vai a justificativa anexo da importância de nós instituirmos essa lei Setembro Amarelo Vai à Escola, nos mesmos moldes da Maria da Penha Vai à Escola. Para a gente poder também trabalhar políticas públicas para o enfrentamento ao suicídio e também propiciar uma saúde mental aos nossos alunos e também aos nossos professores. Bom, além da propositura desse projeto, a deputada Mara Caseiro também usou a tribuna durante o grande expediente também para falar sobre Setembro Amarelo, sobre os relatos, inclusive, que ela tem recebido dos prefeitos do interior do estado com relação a esse problema. Você pode conferir a íntegra dessa fala da deputada lá no nosso canal do YouTube. A gente tem aqui, ó, nosso canal do YouTube, é só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS, é bem fácil de achar. Você abrindo aqui no nosso canal, claro, além de acompanhar todos os nossos produtos ao vivo, as discussões ao vivo, você vindo aqui em vídeo, ó, tá, a gente aqui, ó, em loop na nossa tela. Você acompanha a nossa programação ao vivo, mas também ali na guia vídeos ou na playlist, cada deputado está bem organizadinho também, a presença de cada deputado em vídeo, você confere as postagens mais recentes, logo a fala da deputada Mara Caseiro já vai estar ali bonitinha, separadinha, para você conferir na íntegra a manifestação da parlamentar sobre o Setembro Amarelo. 11h14 em Mato Grosso do Sul, a gente fala agora sobre um convite, né? O setembro também tem uma cor, né? A gente fala muito do Setembro Amarelo, mas também tem a cor verde de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. E há uma campanha também instituída aqui em Mato Grosso do Sul, Setembro Verde, voltada a esse assunto, e o deputado Renato Câmara tem um convite, porque no âmbito da campanha, a primeira caminhada voltada a esse assunto vai acontecer. A gente vê então agora o convite do deputado Renato Câmara. A Semana de Doação de Órgãos e Tecidos, ela vem cumprir uma missão importante, que é levar a informação e tirar o preconceito daquelas pessoas que têm dificuldade em falar sim para a doação de órgãos e tecidos, que acaba gerando uma perspectiva de vida a mais para as pessoas que precisam. Hoje, 70% das pessoas dizem não. Então, a Assembleia Legislativa está participando desse grande movimento que vai ser no final de semana, no domingo, 8 horas da manhã, no início ali da Afonso Pena, que é os Passos pela Vida, ou seja, todo mundo junto, várias instituições participando desse evento para chamar a atenção da população que, falando sim, você está salvando uma vida. Participe, vem conosco. Tá, então, próximo domingo, 8 horas da manhã, lá no comecinho da Avenida Afonso Pena, você pode participar dessa primeira caminhada Passos pela Vida, de conscientização em torno da doação de órgãos, né, que ajuda a salvar, como o deputado disse, muitas e muitas vidas.
11h16, a gente vai então chegando no encerramento da edição de hoje aqui do Redação Final, e a gente sempre lembra você sobre a nossa programação das manhãs ao vivo aqui na TV Alemes. Amanhã, sexta-feira, 8h30 da manhã, tem Jornal Parlamentar com um resumo completo de todas as ações dos deputados estaduais sul-mato-grossenses. Você confere também outras notícias, a gente sempre fala lá no nosso site, o www.al.ms.gov.br. A gente sempre tem aqui a cobertura completa também lá da equipe de mídias sociais da Assembleia Legislativa, trazendo também reportagens sobre a movimentação dos deputados estaduais. Hoje é quinta-feira, já antecipadamente desejo um excelente fim de semana. A Redação Final volta na próxima terça-feira, logo após a sessão plenária. Tchau!